Você que está agora com o coração voltado neste momento de culto a Deus, de adoração ao Senhor, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E nós faremos as leituras dos versos 17 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 21. Nós separamos essa manhã um tema para reflexão que fala sobre reconciliação. E o tema que nós vamos nos dedicar é Natal, tempo de reconciliação. Leiamos, você que pode ler, acompanhar conosco, dos versos 17 a 21, que dizem assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, acabamos de ler a tua santa e bendita palavra e clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, sangue remidor, transformador, sangue que nos faz ter acesso a Deus. E queremos pedir que o teu Espírito Santo fale bem alto ao nosso coração, à nossa mente, e que tenhamos coração disposto a ouvir, a entender e a obedecer a tua voz. E queremos entregar ao Senhor agora a minha vida como instrumento do Senhor, para que a tua palavra seja viva, seja eficaz. Ela já é por si só, Senhor, mas usa-me conforme a tua graça nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém? Reconciliação. Essa é uma palavra que é bastante usada no nosso mundo, especialmente quando nos lembramos que quando há partes que estão afastadas, precisam ser apaziguadas, precisam entrar num acordo, elas são chamadas a um consenso, a um concílio, a um ajuste, a um patamar comum, um acordo. E o que Deus quer de nós quando nós usamos essa palavra reconciliação? A primeira coisa que nós precisamos observar, que reconciliar é conciliar de novo, ou seja, algo que já foi conciliado e é chamado novamente a conciliação. E quando foi então essa primeira conciliação de Deus com o homem? Segundo a nossa tradição judaico-cristã, exatamente quando Deus nos criou e colocou o nosso coração disposto integralmente, sem pecado, criados à imagem e semelhança de Deus, para que estivéssemos adorando ao Senhor, vivendo em plenitude, em graça, naquele lugar que Ele separou para nós, no paraíso, em comunhão perfeita com Deus, conciliados em Deus. Não havia nada que estava atrapalhando a nossa comunhão com Deus. E aí caímos em pecado. E como raça humana, todos nós vivenciamos situações de peso, de dificuldades, de morte, de dor, de sofrimento, em consequência desse afastamento que nós tivemos de Deus por causa do pecado. Uma escolha.
uma escolha em que entrou no coração do homem por querer ser igual a Deus, a convite do mal representado pela serpente no paraíso. E por mais que queiramos culpar Adão ou Eva, eles são a representação do nosso coração que é enganoso, o nosso coração que é falho. Mas Deus nos ama e nos ama de uma forma tão intensa, irmãos. Deus nos ama de uma maneira tão sobrenatural, tão incompreensível, que na eternidade, antes mesmo que nós caíssemos em pecado, Deus, pela sua presciência, sabendo de todas as coisas, na sua onipotência, Ele decide, em reunião na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que ia enviar Jesus, o seu único Filho, para que se fizesse ponte por nós, para que se fizesse acesso por nós, para que fôssemos alcançados por Deus. E quando nós lemos esse texto em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17, a palavra de Deus nos diz que quando estamos em Cristo, quando entregamos nosso coração nas mãos de Cristo e dizemos: Senhor, eu abro mão do controle da minha vida e eu confio e quero que o Senhor conduza todas as coisas na minha vida, e eu me entrego nesta vida e para toda a eternidade para caminhar com o Senhor através de Cristo Jesus. Quando alguém faz isso, ela é nova criatura. Você vai continuar com a mesma cor de pele, você vai continuar morando e vivenciando situações do seu código social, do seu local, do seu habitat. Você vai continuar tendo as mesmas tentações que antes, mas quando Cristo vem habitar em nós, o nosso interior é transformado, é vivificado, é revestido pela graça de Cristo em nós através do Espírito Santo. E o que a palavra de Deus diz no verso 18 é que tudo provém de Deus. E nós passamos a entender que não só as coisas boas, as bênçãos, elas vêm de Deus. Inclusive as provações, as tribulações, tudo que nos cerca, vem de Deus, porque Deus tem o domínio, o controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. E ainda que não entendamos absolutamente nada de várias situações na nossa vida, ou de muitas situações na nossa vida, e há quem diga, há quem não entenda nada da própria vida, uma coisa é certa: Deus é soberano sobre todas as coisas. Salmo 121 diz que Deus não dorme e não cochila. Não há nada que aconteça sobre a terra. Não há uma folha de árvore que caia sem que o Senhor conheça. Não há um fio de cabelo que caia sem que Ele o tenha como contado. E nós podemos descansar, confiados em Cristo, que Deus vê e não só vê. Ele interfere na nossa história. Olha, a palavra de Deus diz que por meio de Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, eu tenho um grande cuidado quando eu me refiro ao ministério da reconciliação. E uma grande preocupação. Porque nós vivemos ultimamente, nós sempre vivemos em sociedades com pensamentos diferentes, diversos, e somos diversos, e é uma bênção que vivamos dentro de uma diversidade, dentro da pluralidade respeitosa. Mas o que nós não podemos nos esquecer, que ainda que a cruz de Cristo seja motivo de escândalo para uns, de afastamento para outros, para nós, a cruz de Cristo representa a reconciliação entre Deus e os homens. E aí você pode falar assim: Beth, mas estamos no mês de dezembro, acabamos de cantar o cântico em celebração de Natal. E o que é Natal? Natal é Deus nos reconciliando consigo mesmo. É Deus me reconciliando com o Pai. É Deus me dando a promessa de eternidade. É Deus que naquela manjedoura, naquela palha,
repousado ali, envolto em panos, materializado, encarnado, desceu dos céus, deixou a sua glória e comunicou a gente simples, como os pastores que estavam no campo, e enviou a estrela para que guiasse adoradores até aquela estrebaria. É Deus que conduziu os magos. E quem eram os magos? Cientistas, digamos assim, estudiosos, astrônomos que estudavam os movimentos das estrelas, dos astros, e perceberam que algo havia de diferente acontecendo no universo. E eles conseguiram, através do próprio Deus, identificar que algo diferente estava acontecendo na região de Belém. E os magos foram levados para adorarem ao Senhor Jesus. E quando nos lembramos que os magos muitas vezes têm uma conotação dentro de algumas tradições religiosas, como alguém estranho, esotérico, esquisito, nós podemos lembrar que Deus veio para todos. Deus veio alcançar a todos, através de Cristo, único caminho, verdade e vida. Deus se manifesta a todos, mas chama todos para que se reúnam em Cristo, assim como os pastores na sua simplicidade, no campo. Assim como outros foram ao longo da vida chamados, como Simeão no templo, a adorarem a Deus, porque identificaram o ministério da reconciliação entre Deus e nós, seres humanos. E é maravilhoso quando nós percebemos que no verso 19, diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, a partir do momento em que nos entregamos a Cristo, o Senhor apaga as nossas transgressões. Ele leva sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. E Ele nos entrega, nos confia a palavra de reconciliação. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o meu coração e o seu. Enquanto dedicados em vida e graça, na presença do Senhor, vimos às vezes aos nossos templos, adoramos, servimos, oramos, dedicamos nossas ofertas e dízimos. Nas nossas casas fazemos nossos momentos devocionais. No nosso trabalho, procuramos viver de maneira que honre ao Senhor. Mas será que temos sido portadores deste ministério de reconciliação? As minhas palavras, o meu jeito de agir, aquilo com que me envolvo, da forma que me envolvo, tem glorificado a Deus, de tal maneira que as pessoas percebam: o compromisso do fulano é maior com Deus do que para com qualquer outra pessoa. O compromisso da irmã fulana está acima de qualquer outro interesse, porque o interesse primeiro dela é servir, é adorar, é glorificar ao Senhor. E se o nosso ministério de reconciliação não passa por Cristo, não passa por perdão, não passa por anunciar essa mão estendida de Deus para com cada ser humano na terra, há algo muito errado na nossa forma de professar a nossa fé. E no verso 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Queridos, eu quero chamar a atenção sobre essa palavra embaixador. Geralmente, num sistema de governo, há um líder maior, há um primeiro-ministro, especialmente nessa forma de governo em que Paulo se refere. E aí são nomeados embaixadores para representarem aquele governo em diversos locais das terras à volta, sejam terras amigas ou não, há sempre um embaixador nomeado para representar aquela pátria. E quando nós estamos falando que nós somos nomeados em nome de Cristo,
embaixadores, ou seja, nós não somos dessa terra. A nossa terra é outra, o nosso destino é outro, a nossa pátria é outra. E Deus que nos resgatou na eternidade para nos levar para si de volta para casa. Nós estamos de passagem aqui. E enquanto embaixadores, nós somos chamados a, primeiro, por privilégio, honrar aquele que é o nosso país, o nosso representante maior. Nós somos chamados em diversas situações a nos colocarmos como representantes de Deus nesse mundo. Nós somos chamados a servir a Deus com integridade de coração em toda e qualquer situação. E quando consultados sobre alguma situação de conflito, nós precisamos sempre conduzir as pessoas a essa palavra de reconciliação, porque Jesus nasceu e Ele é o príncipe da paz. Paz para com Deus, paz para com os homens. E os anjos glorificaram a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E é maravilhoso saber que em nome de Cristo nós precisamos reconciliar as pessoas com Deus. O verso final, no verso 20 diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem do embaixador espiritual. Não há outra mensagem que importa a nós, servos de Deus, que não seja levar Cristo às pessoas, transmitir a graça de Deus às pessoas. E isso muito mais que com palavras, irmãos. Em muitas situações as palavras são dispensáveis. E as palavras precisam vir com o peso de espiritualidade, de graça, de amor, de misericórdia, de compaixão, com um olhar tão próximo, tão pronto, tão direcionado pelo Espírito Santo de Deus em nós, que ao olharmos para alguém que está se sentindo incomodado, que essa pessoa sinta fome, sede e vontade de estar debaixo da graça de Cristo, à sombra do Onipotente. Pensando nisso, eu queria compartilhar rapidamente com vocês, com muita alegria. A igreja já tem orado, já temos agradecido, mas eu estou na minha segunda semana como capelã oficialmente contratada lá no Hospital Jaime dos Santos Neves, um hospital referência para a Covid. E eu tive a oportunidade de ter contato nessa semana que passou, na segunda-feira, com uma moça gestante. Uma médica enviou pedido para a capelania para que nós pudéssemos, de algum modo, abordar essa mãe. Essa moça gestante, primeira gravidez, e ela estava absolutamente angustiada. E o que nos chegou foi, a angústia dela é tamanha que ela não consegue dormir, ela não consegue se alimentar direito, e ela é uma pessoa que está portadora agora, com 32 semanas de gravidez, de Covid. E nós oramos juntos na capelania. E me paramentei com toda sorte de paramentos, como fazem os profissionais de saúde, porque o capelão é um profissional de saúde, ele precisa estar onde a angústia espiritual se faz. E por recomendação médica e por uma urgência, nós fomos chamados e eu estive com ela. E dei oportunidade a ela para que ela contasse um pouco da sua história. E depois que ela contou, desabafou bastante, eu perguntei para ela: Deus está aqui entre nós agora. E o que você gostaria de dizer a Ele? E ela disse assim: mas eu não sei fazer oração. E eu disse para ela: você pode orar com o seu coração, do jeito que você quiser. Porque Deus vê o seu coração, sua mente, e Ele ouviu tudo que você acabou de me dizer. Se você pudesse conversar com Deus agora de tal maneira que você visse Deus, o que você diria para Ele? E ela me disse com os olhos cheios d'água: eu pediria perdão.
Sabe, queridos, quando a gente está diante de uma situação limite da vida, nós nos esquecemos daquilo que aparentemente parece uma grande urgência para nós, e a proximidade da morte nos dá esse senso de urgência. Eu preciso acertar a minha vida espiritual. Esse é o primeiro eixo. Depois todas as outras coisas vêm em consequência. E conversei com ela a respeito disso. Ela se colocou pronta e ela quis pedir perdão a Deus por uma série de coisas que estavam incomodando o coração. Oramos, ela entregou todas as suas dúvidas, os seus medos, as suas angústias e a sua vida, a sua casa, a vida do seu bebê, a vida da sua família nas mãos de Deus, para que Deus conduzisse. Quando terminamos aquele momento tão especial de oração, ela abriu um sorriso e ela não tinha mais aqueles olhos tão inquietos, tão temerosos, tão agitados. E ela disse para mim: a minha vontade era de te dar um grande abraço agora. E eu disse: nós teremos oportunidade, se Deus quiser. Nos afastamos e conversamos ainda sobre outras coisas. Uma enfermeira que acompanhou em todo o tempo a minha abordagem também sorriu muito feliz e saímos de lá. Na terça-feira foi feriado na Serra, eu não estive no hospital. Na quarta-feira, quando eu cheguei, havia outro recado. Beth, a médica pede que você volte a abordar a paciente. Ela está de alta e ela precisava, a princípio, de uma abordagem psiquiátrica e depois dessa abordagem espiritual, o psiquiatra entendeu que não foi necessária intervenção nenhuma, porque ela está animada, voltou a dormir, voltou a cantar, ela está tranquila, ela se alimenta e ela deixou de ter visões, vultos e ouvir vozes. Sabe, queridos, tem gente que me pergunta assim: por que você quer ir para um hospital referência de Covid? Eu não quero ir. Eu já estou lá. Porque um dia entreguei a minha vida ao Senhor, ainda adolescente na Assembleia de Deus, e nós cantávamos um hino que eu sinto falta dele nas nossas igrejas. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Então, há muito tempo, o Senhor já vem me preparando para algo, e eu acredito que é para este momento especialmente. Há 12 anos na capelania, e eu quero pedir oração para essas pessoas, especialmente para a nossa cidade, para a nossa nação. Porque Natal é tempo de reconciliação, Deus conosco. Natal é tempo de anunciar às pessoas angustiadas, às pessoas cansadas, às pessoas esgotadas, sem chance de ver uma luz, um caminho, que estão em trevas. Cristo se fez luz nas trevas. Pode ser que muitos dos nossos colegas de trabalho, nossos amigos, vizinhos, eles não tenham a paz que nós sentimos. Pode ser que a nossa casa não tenha. Pode ser que por vezes o nosso coração enganoso queira trazer em ebulição angústias que não nos pertencem mais, porque nós somos de Cristo e Cristo é o príncipe da paz. E eu tenho certeza, muito honrada com a graça do Senhor sobre a minha vida, muito honrada com a amizade, com as orações da igreja. Eu espero em Cristo ser embaixadora de Deus naquele lugar, junto com os outros capelães, junto com outros servos de Deus, e pedir oração por esse Natal tão diferente que estamos vivenciando. Que as nossas casas sejam lugares de graça, de luz, que espelhem a glória de Deus. E para encerrar, eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Isaías capítulo 61, faremos a leitura dos versos 1 a 3, fechando assim a meditação desta manhã.
Isaías 61, 1 a 3, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o ministério de Jesus. Nós fomos nomeados por Cristo como embaixadores de Cristo para o ministério da reconciliação, apontarmos para Cristo. E louvamos a Deus porque muitas comunidades religiosas estão trabalhando. Louvamos a Deus porque muitas pessoas ao redor do mundo estão trabalhando para que nesse tempo difícil que atravessamos, de pandemia, nós sejamos edificados, transformados, fortalecidos, porque não podemos nos esquecer, queridos, que segundo Romanos capítulo 5, verso 4, lá diz que nós vivemos tribulações, mas a tribulação ela tem uma finalidade, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz fidelidade comprovada, e a fidelidade produz esperança, que não engana ninguém, pelo contrário, ela nos aproxima de Deus, e nós com o coração derramados diante de Deus, através da ação do Espírito Santo, nós podemos experimentar um nível maior de graça, de comprometimento e de discernimento de ver que Deus está agindo nesse mundo, ainda que não entendamos absolutamente nada em muitas situações. Então, queridos, queremos agradecer a Deus a oportunidade e eu quero pedir oração por isso. Oração por esse tempo difícil. Oração pelas polarizações que vivemos em tantos campos, na ciência, na política, nas artes, nas lideranças religiosas e tantos outros espaços. Nós precisamos do amor de Deus, dos pilares da graça do Senhor, para que o Senhor seja nosso eixo, nosso equilíbrio, seja nossa paz, para que possamos transmitir ao mundo tão sedento, com a nossa presença, que a presença de Cristo se faz real, que aquela manjedoura, depois sinalizada e direcionada para a cruz de Cristo e a cruz para o túmulo, nos lembrem que manjedoura, cruz e túmulo estão vazios, porque o Senhor reina, e Ele reina tanto nos céus quanto na terra, e Deus reuniu em si todas as coisas em Cristo, tanto as celestes quanto as terrestres, e Ele habita com toda a sua glória em gente como eu e você. Isso é para glorificar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é Natal. Natal é Deus conosco, é Deus nascendo todos os dias, digamos assim, em mim e em você. É Deus resplandecendo, apesar da nossa lamparina, como dizem em Minas, né? Nossa lamparina meia boca, amassada às vezes, velhinha, mas Deus com a sua graça faz a luz de Cristo resplandecer em nós. Que haja paz, que haja luz, que seja um abençoado Natal, e que vocês não se esqueçam de lembrar de orar pelos profissionais todos envolvidos com esse tratamento da Covid, os pesquisadores, as pessoas que estão enfermas, as que estão enlutadas, e que sejamos uma grande comunidade, ainda que cada um nas nossas casas, mas juntos diante do altar de Deus, unidos enquanto o Espírito Santo de Deus trabalha. Amém? Amém.